Conexão Ciência. No segundo episódio do Conexão Biodiversidade, a professora Ana Paula Vidotto, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, vai nos falar sobre a riqueza do nosso país. Professora, como a biodiversidade brasileira se diferencia das outras biodiversidades do mundo? Considerando a biodiversidade que existe no planeta, né, nós temos uma peculiaridade aqui na nossa região, América do Sul, incluindo o Brasil, de uma quantidade de espécies que ocorre aqui muito maior do que encontrada em todos os outros locais. Nós temos uma grande variedade de biomas que são muito distintos, espécies que ocorrem exclusivamente em alguns biomas e em outros não. Essa biodiversidade brasileira, ela se diferencia dos outros locais do mundo em termos numéricos. Então, assim, é uma grande quantidade de espécies que ocorrem na nossa região de uma forma muito distinta. Eu sempre explico para os alunos, assim, para eles terem noção dessa diferença, quando a gente recebe pesquisadores do exterior que não conhecem, assim, a biodiversidade brasileira, eles passam a compreender vivendo o que existe aqui. Então, se você pegar, por exemplo, 300 hectares de floresta amazônica, você vai ter uma quantidade de espécies que ocorre em todo o Canadá, né? Então, assim, nós temos uma biodiversidade muito alta em termos de número de espécies, porque nós temos uma grande riqueza espacial, variedade climática, estabilidade de temperaturas ao longo do ciclo anual. Isso tudo traz com que tenha ocorrido uma grande diversificação evolutiva de espécies. Então, a gente tem espécies que ocorrem em microhábitats, em locais muito específicos, um endemismo muito alto em alguns locais. Isso tudo é muito único, não existe em outros locais. A biodiversidade brasileira é única, mas quais símbolos da fauna e da flora representam melhor o Brasil? Se eu fosse uma pesquisadora herpetóloga, eu responderia provavelmente alguma espécie de anfíbio, de réptil, e tem várias que poderiam ser esses símbolos, né? Eu acredito. Mas como eu trabalho com mamíferos, então eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, obviamente que existem algumas espécies que são mais lembradas da nossa fauna e da nossa flora, que trazem sim uma memória de Brasil, né, de biodiversidade brasileira, mas tem algumas que também são muito importantes em alguns contextos regionais. Lembrando que o nosso país ele tem uma dimensão continental, então é difícil a gente estabelecer uma única espécie que represente tudo. Mas se eu fosse falar do símbolo da fauna, eu colocaria a onça-pintada. Por quê? Porque ela é uma espécie, além de belíssima, ameaçada de extinção por conta dos seus requerimentos ambientais, ou seja, ela precisa de uma área muito grande, ela precisa de uma quantidade de presas grande, ela é uma espécie que controla populações de presas, ela tem estratégias de caça muito variadas. Então, assim, além de ser bonita, né, emblemática, ela também tem esse símbolo de que, ao conservar essa espécie, também estou conservando todas as demais que ocorrem naquele local. Porque é uma espécie, como a gente chama de guarda-chuva. Você traz uma estratégia de conservação dela, pronto, você estabelece também, por consequência, uma estratégia de conservação de todas as demais espécies que ali estão, porque os requerimentos dela para aquele ambiente são muito altos. Então, para a fauna, eu colocaria a onça pintada, tá? Para a flora, eu acho também difícil, porque a gente tem diversas espécies da flora que poderiam ser emblemáticas, né? Assim, que são muito importantes. Mas eu vou enfatizar aí também o meu conhecimento, né, a respeito da flora brasileira, voltado para onde eu moro, né, que é a região sul. Então, eu colocaria a peroba rosa e também colocaria a araucária, que são espécies que ocorrem aqui na nossa região, Mata Atlântica, principalmente na questão da araucária, nas matas de araucária, que são áreas extremamente ameaçadas. É uma espécie que sofre grandes ameaças de conservação, porque é uma espécie que tem alguns requerimentos ambientais muito específicos de temperatura, de umidade. Então, a gente vê alguns locais do estado do Paraná que ela ocorre com maior frequência, porque são as áreas mesmo de maior abundância, mas ela também estaria em outros locais que ela já foi suprimida em questão de crescimento populacional, desenvolvimento do agronegócio. E como a biodiversidade brasileira pode movimentar nossa economia? Eu acredito que uma forma como a biodiversidade brasileira pode movimentar a economia é por meio do ecoturismo. Então, nós temos, por exemplo, programas bem consolidados em algumas regiões do país que trazem, movimentam a economia de forma sustentável.
para o turismo ecológico, para as pessoas terem esse conhecimento a respeito da biodiversidade, que traz um bem-estar muito grande para as pessoas. Então, acho que essa é uma das potencialidades muito pouco exploradas, né, em diversas regiões do Brasil e que poderia ser ampliada. E a segunda forma, que eu acredito que ela pode ser importante para a movimentação da economia, é relacionado à biotecnologia. Então, tem diversas espécies assim da biodiversidade brasileira que são completamente desconhecidas ainda e que podem apresentar um potencial biotecnológico importante para desenvolvimento de fármacos, de produtos que sejam importantes tanto para a saúde humana quanto para a produção agrícola, né? Então, eu acredito que essas duas frentes, elas têm a possibilidade de serem amplamente exploradas ainda dentro de um contexto de pesquisa, né, de extensão. Você já conhecia os animais e plantas símbolos do Brasil? Nossa grande extensão territorial e o clima tropical com certeza contribuem para essa riqueza biológica brasileira. Infelizmente, a biodiversidade do planeta está ameaçada. No próximo episódio, você descobrirá as causas e como agir para proteger o nosso futuro. Conexão Ciência.